Cortou o vídeo, gente. Então vamos lá, continuando. Então assim, a gente começar a entender aonde é que nós estamos nos sintonizando, aonde é que nós estamos emanando o nosso pensamento, qual é a direção. E por causa disso, a gente tem que começar a buscar entender melhor sobre o nosso equilíbrio emocional, sobre o nosso desejo sobre as coisas. Por quê? Porque é por causa desses desejos, dessas influências mentais que nós temos, é que a gente tem que começar a trabalhar melhor a nossa forma de pensar. Por quê? Porque nós atraímos e repelimos as coisas. E é por causa dessa atração e que o que a gente repele é que vai começar a mostrar quem somos nós, entendeu? Através do que a gente pensa, com o que a gente fala, com o que a gente faz. Então, a influência dos espíritos sobre a nossa vida, ela é muito direcionada, muitas vezes, à maneira com que nós agimos, a maneira com que nós nos colocamos diante das coisas. Então isso quer dizer o quê? Que tudo depende de nós. Então vamos lá, Livro dos Espíritos, tá? Que é o nosso livro de cabeceira, que é ele que vai fazer a gente seguir o nosso caminho. E eu também tenho o livro que eu falei para vocês, que é o complementar, que é a Doutrina Espírita para Iniciantes, do Rivas, que ninguém é obrigado a comprar, mas ele é muito legal porque ele nos ajuda complementando as coisas. E também tem o curso básico do Espiritismo, do Herculano, que ele é muito legal também, que ele complementa tudo isso que nós estamos fazendo com o Livro dos Espíritos. Então, o que eu recomendo para vocês hoje estudarem comigo lá às 3h30, que aí vocês podem me mandar as perguntas, que é o seguinte, eu vou ler para vocês algumas perguntas do Livro dos Espíritos, né, sobre o tema, e aí a gente vai discutir juntos quando vocês tiverem as dúvidas sobre o tema, e aí vocês podem me mandar. E aí depois eu vou fazer com vocês um experimento, uma outra hora, da gente fazer uma live mesmo, onde todo mundo vai poder interagir, tá bom? Então eu só vou ver direitinho como é que vai ser isso daí, mas eu tô já vendo com uma pessoa pra gente fazer, tá bom? Então vamos lá, gente. Pergunta 459 do Livro dos Espíritos. O item é a influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e as nossas ações. Diz assim, ó: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? E aí, gente? Nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes. Por quê? Porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Mas a ideia do ele vos dirigem, gente, não é que eles mandam em nós. Não, não é isso. Eles vêm na gente através de sugestões mentais e aí cabe você ou não aceitar. Por quê? Porque o primeiro impulso do pensamento é sempre seu. É sempre seu primeiro. E depois desse primeiro, todas as outras coisas que vêm podem ser sugeridas e podem ter interferência, seja do meio externo material vivo, que são as pessoas, e pode ser do meio espiritual, que são os espíritos que estão em toda parte e que podem ou não nos influenciar, porque tudo vai depender do que, gente? Da sintonia. Que nem hoje eu estou aqui na minha casa falando com vocês e com certeza tem espíritos aqui comigo. Com certeza tem. Só que a pergunta que não quer calar é: qual tipo de espírito? Quem eu estou deixando estar comigo? Percebe? Aí que é a diferença. Pode ser espíritos bons ou espíritos ruins, mas vai depender único e exclusivamente de quem? De mim. Tá bom? Então vamos lá. Pergunta 460. Temos pensamentos próprios e outros que nos são sugeridos? Olha a resposta, ó. Vossa alma é um espírito que pensa, e não ignorais que muitos pensamentos vos ocorrem a um só tempo, sobre o mesmo assunto e frequentemente bastante contraditórios. Pois bem, nesse conjunto há sempre os vossos e os nossos, e isso é que vos deixa na incerteza. Por quê? Porque tende em vós duas ideias que se combatem. Por quê, gente? Porque muitas vezes o primeiro pensamento que vem é o meu, mas logo depois vem outras coisas, que nem vou dar um exemplo, para vocês verem como que isso é legal. Do mesmo pensamento, só que acontece de maneiras distintas. Vou dar um exemplo. Você pensa assim:
Nossa, já pensou se eu tivesse um acidente? Mas aí veio na sua cabeça. Ponto. Olha como a influência vem. Nossa, é mesmo, né? Já pensou? Você vai ter um acidente. Aí você vai bater o carro. E aí você vai ser jogado para fora. Aí o seu pensamento pensa assim: nossa, mas já pensou se eu tivesse uma batida e fosse jogado para fora? O que será que ia acontecer? Aí vem a influência. Nossa, você ia bater a cabeça no chão. Aí ia abrir o corte, ia começar a sair todo, né? O seu cérebro para fora, ia sangrar, todo mundo ia olhar e ia falar: ah! Percebe? Gente, não tem nada a ver o que eu estou dizendo, mas tem tudo a ver por quê? Porque é um pensamento que acontece milhares de coisas nele. E aí, como é que você tem que entender se isso é seu ou não? Porque o primeiro impulso do pensamento é seu e todos os outros são influência. Encarnado e desencarnado. Quer ver como isso é normal no nosso dia a dia? Você está conversando com um amigo e você fala: nossa, eu estou pensando tal coisa. O cara, eu também. Mas já pensou se acontecesse tal coisa? Aí vocês começam a rir. E aí vocês começam a criar uma história fictícia de uma coisa que não existe. Quantas vezes, até tem tirinha no Facebook disso que é muito legal, que é o cérebro, bem na hora que você sempre vai dormir, que aí quando você deita o cérebro vem e fala: sabia que você não fez tal coisa? E você... Por quê? Porque isso é pensamento, gente. Seu e do meio. Tá bom? Pergunta 461. Como distinguir os seus próprios pensamentos dos que vos são sugeridos? Essa é boa, hein? Quando o pensamento vos é sugerido, é como se uma voz que vos fala: ó, faz isso, faz aquilo, ó, ali, lá, ó. E os pensamentos próprios são, em geral, o que ocorre no primeiro impulso. Lembra que eu acabei de contar? Por quê? Porque o primeiro impulso sempre é de quem? É de quem age. E o restante é influência. Aí olha que interessante o final. Ó. De resto, não há muito grande interesse para vós nessa distinção, e é frequente e útil não o saberdes. Por quê? Porque o homem age mais livremente e se decide pelo bem, o que fará de melhor vontade, e se tomar o mau caminho, a sua responsabilidade é maior. Isso quer dizer o quê, gente? Que assim, os pensamentos e as ações, ela depende de quem? Ela depende de você. Então, se você está agindo no bem ou no mal, é porque você quer. Porque qual que é o nosso grande mal? É de ficar sempre falando para os outros o quê? Ah, nossa, sabe o que é, Ricardo? É que eu faço isso porque eu estava fazendo por fulano, eu estava fazendo pelo ciclano. Ah, por causa disso, ah, por causa daquilo. E você muitas vezes não percebe que isso depende de você. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso pensamento. Aí tem uma outra pergunta aqui que é muito legal, que é a pergunta 463, que diz assim, ó: disse algumas vezes que o primeiro impulso é sempre bom. Isto é exato? Olha a resposta. Gente, é assim, ó, Kardec faz cada pergunta para os espíritos e eles dão uma resposta melhor do que a outra. Eu sou fanzaço, por isso que eu tô há mais de 20 anos dando esse curso de introdução, porque cada vez que eu leio eu adoro as respostas, porque eu acho muito legal. Por quê? Porque Kardec tenta ser, sabe, o mais materialista, o mais impulsivo, assim, de falar: ah, mas e tal coisa? E os espíritos vêm sempre com inteligência e pau. Olha a resposta. Vou ler de novo a pergunta. Disse algumas vezes que o primeiro impulso é sempre bom. Isto é verdade? Isto é exato? Pode ser bom ou mal segundo a natureza do espírito encarnado. É sempre bom para aquele que ouve as boas vibrações. Percebe? Você vai ter pensamentos bons se você procurar o bem. Você vai ter pensamentos maus se você procurar o mal. É simples assim, gente. Simples assim. Então que a gente possa ter essa distinção. Com que fim os espíritos imperfeitos... Pergunta 465, tá? Com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Por que será que um espírito induz ao mal, gente? Para vos fazer sofrer com ele, a resposta. Evidente. Se eu não estou bem, aí às vezes eu não quero que a outra pessoa fique bem porque tal, eu vou lá e conto para ela de uma maneira para que ela fique mal comigo. Isso é nosso. Pergunta 465A. Isso lhes diminui o sofrimento? Não.
Mas eles fazem muitas vezes por quê? Por inveja, por seres mais felizes. Gente, quantas vezes a gente não faz isso, né? A gente chega, emana para os outros uma coisa, deseja para elas uma coisa e a outra. Por quê? Porque às vezes a gente só quer quebrar e acabar com o dia dela. Por quê? Porque você fica com inveja de ver ela melhor do que você. E isso é nosso, isso é do ser humano. E qualquer um de nós, tá? Não é só quem é ruim não, viu? Porque às vezes a gente tem inveja das coisas dos outros, sim. 465b. Que espécie de sofrimento querem vos fazer provar com isso? Os que decorrem de pertencer a uma ordem inferior e estar distante de Deus. Isso quer dizer o quê? Já que eu não sou feliz, ninguém vai ser. Tem gente que é assim. Aí essa pergunta aqui, a próxima é muito legal, que é a 466. Diz assim, ó. Por que permite Deus que os espíritos nos incitem ao mal? Por que, gente? Olha a resposta. Os espíritos imperfeitos são os instrumentos destinados a experimentar a sua fé e a constância dos homens no bem. Tu, sendo espírito, deves progredir na ciência do infinito, e é por isso que passas pelas provas do mal, para chegar ao bem. Nossa missão é a de colocar-te no bom caminho, e quando as más influências agem sobre tu, é tu que as chama, pelo desejo do mal. Por quê? Porque os espíritos inferiores vêm no teu auxílio no mal, quando vos tem vontade de o cometer. Olha que interessante. Então quer dizer, quando eu tenho uma vontade de alguma coisa, sempre vem alguém junto. Isso é encarnado e desencarnado. Quantas vezes a gente não faz isso? Convida alguém para fazer alguma coisa. Agora, ainda mais com as redes sociais, quantas vezes a gente não manda, vê tal coisa, tá passando tal coisa na TV, vê agora. Fulano, entra aí que vai acontecer tal coisa. A gente faz isso direto. Eles não podem ajudar-te no mal, senão quando tu desejas o mal. Gente, se você deseja o mal, você atrai o quê? O mal. Se és inclinado ao assassínio, pois bem, terá uma nuvem de espíritos que entreterão esse pensamento em ti. Do que? Vai lá, faz o mal mesmo, isso aí prejudica, isso mesmo, arrebenta. Gente, isso não precisa ser só de espírito desencarnado. Quantas pessoas ao nosso redor também faz isso? Quantas? Mas também terás outros que tratarão de influenciar-te para o bem, o que faz de reequilíbrio na balança e te deixa senhor de ti. Isso quer dizer o quê? Orai e vigiai. Sempre. Quer ter bons pensamentos? Você tem que fazê-los. Se você tem maus pensamentos, é o que você tem. Pergunta 467. Pode o homem se afastar das influências dos espíritos que os incitam ao mal? O que vocês acham? Claro, né? Sim. Por quê? Porque eles só se ligam aos que solicitam por seus desejos e os atraem pelos seus pensamentos. Nossa, gente. Percebe? Se você quiser ser uma pessoa melhor, você vai ter que mudar o seu tipo de pensamento. Enquanto você estiver emanando os pensamentos ruins, você vai estar nisso. Vou dar o exemplo de hoje, de agora. O coronavírus, nossa, tá morrendo, ai meu Deus. Percebe? Enquanto você estiver nessa ideia histérica, louca, você vai estar junto. Que nem exemplo, estamos confinados em casa. Muitos de vocês têm família e tal. E eu, que estou sozinho? Percebe? Eu poderia entrar na paranoia. Mas a ideia não é essa, gente. Você tem que buscar o equilíbrio. E o equilíbrio muitas vezes está em você mudar o seu tipo de pensamento. Gente, eu não sou nem melhor nem pior que vocês. Mas é um raciocínio diferente. Não que eu não me sinta sozinho, não que às vezes eu não fique doidão. Gente, eu fico. Só que eu transfiro isso para outras coisas. Ok? Pergunta 468, para depois a gente já ir para o próximo item. Os espíritos cuja a influência é repelida pela vontade do homem renunciam às suas tentativas? Isso quer dizer o quê? Vem um pensamento ruim, você não dá margem. Como é que fica isso? Vai continuar? Não vai? Você repeliu isso? Olha a resposta. O que queres que eles façam? Quando nada tem a fazer, abandonam o campo. Não obstante, espreita o momento favorável, como o gato espreita o rato. Percebe?
Quantas vezes a gente não faz isso com as pessoas ao nosso redor? Você tá com raiva dela, você quer fazer o mal, mas você fala, não, vai ter volta. E aí você fica o quê? Matutando, você fica só esperando o dia ou a hora para você ter a oportunidade de ou falar mal, ou fazer o mal, ou incitar o mal. Cuidado, gente. Última pergunta desse item para que a gente possa falar sobre obsessão. Que diz assim, ó. Pergunta 469. Por que meio se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? Por que meio? A resposta: fazendo o bem e colocando toda a vossa confiança em Deus. Repeles a influência dos espíritos inferiores e destruí o império que deseja ter sobre vós. Que império, gente? O império da dominação. De estar ligado em você e só falar faz, e você fazendo. Guardai-vos de escutar as sugestões dos espíritos que suscitam em vós os maus pensamentos, que insuflam a discórdia e incitam em vós todas as más paixões. Isso quer dizer o quê? De você não ficar o dia inteiro falando, nossa, tá vendo? Fulano fez isso pra você, porque você... Nossa, você tem que fazer. Olha, isso não pode ficar assim. Nossa, vamos pensar em alguma coisa pra fazer. Gente, isso é influência. Mas quantos de nós não fazemos isso no dia a dia? Pegar o celular e, se fosse você, eu falava pra ele, porque você não pode deixar quieto onde já se viu. Aí passa meia hora você de novo, eu tava pensando aqui, por que você não faz tal e tal coisa? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado. Ok? Continuando. Desconfiai sobretudo do que exaltam o vosso orgulho. Por quê? Porque eles vos atacam sempre aonde, gente? Na nossa fraqueza. Já em obsessão nós vamos falar disso. E olha que interessante. Eis porque Jesus vos faz dizer na oração dominical: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Gente, que mal? O mau pensamento, as más atitudes, os maus pensamentos. E isso, quem tem que trabalhar somos nós. Vamos agora para o segundo item. Qual que é o segundo item, gente? É o obsessão. No livro A Doutrina Espírita para Iniciantes, que eu já falei para vocês que vocês não precisam comprar, vocês não precisam, adquirir, mas quem quiser, é legal no sentido de conhecer, quem gosta de estudar, esse livro e o curso básico do Espiritismo é muito bom, é muito legal. Ele te ajuda a compreender várias coisas da doutrina. Diz assim, o que é obsessão? Olha que interessante. A obsessão é uma espécie de enfermidade de ordem psíquica e espiritual, que consiste num constrangimento das atividades de um espírito pela ação de outro. Isso quer dizer o que, gente? Quando uma pessoa fica interferindo na vida do outro. E isso não precisa ser de desencarnado para encarnado. Pode ser de uma pessoa viva para uma que já morreu. E pode ser entre eu e você. Porque às vezes a gente entra na paranoia de achar que é só entre desencarnado que nos quer mal para a gente que está aqui. E não é. A influência maléfica de um espírito obsessor pode afetar a vida mental de uma pessoa, alterando as suas emoções e o seu raciocínio, chegando até mesmo a atingir o corpo físico. Em que sentido, gente? Olha que interessante. Você fica tão lá desejando mal, fazendo mal e criando essa coisa para a pessoa, que ela não dorme direito, começa a ter hematomas que ela não sabe de onde é, começa a ter gastrite, ter um monte de coisas. Por quê? Porque você fica emanando e você fica o quê? Na sintonia. E lógico, gente, o obsediado ele só recebe aquilo por quê? Porque ele está na sintonia. Já eu vou falar sobre um livro para vocês que vocês vão ver que não é bem assim, tá bom? E que é totalmente assim também. Calma. Continuando aqui, A influência espiritual só é qualificada como obsessão quando se observa uma perturbação constante. Isso quer dizer o quê? Quando isso acontece várias vezes, tá? Se a influência verificada é apenas esporádica, ela não se caracteriza como obsessão. Isso quer dizer o quê? Às vezes quando você fica meio chateado, meio com alguma coisa e você fica pensando em alguma coisa, isso não quer dizer que é obsessão. Porque está dando alguma coisa errada e às vezes dá certo ou errado. Isso não é obsessão. Obsessão é quando é alguma coisa
constante ali, ó, pensamento, as coisas dão errada direto, acontece tudo quanto é coisas, aí pode se verificar se é ou não obsessão. Mas uma coisa que acontece aqui, ali e lá, Aí tem uma questão que ele comenta aqui que é legal, que diz assim, ó, somente os espíritos maus e imperfeitos provocam obsessões? Olha a resposta. Sim. Por quê? Porque interferindo na vontade do indivíduo, fazendo com que ele tenha ações contrárias ao seu desejo natural. Então isso quer dizer o que muitas vezes? Que você tem uma maneira de ser, mas você está começando a pensar em outra e só quer fazer de outra maneira. E isso tem muita gente. Que nem todo mundo fala pra você, meu, não faz isso que vai dar errado. E você fica com aquela, não, eu tenho que fazer, eu tenho que prejudicar, eu tenho que ferrar, eu tenho... Cuidado, que muitas vezes isso pode ser sim obsessão. De novo, de encarnado para encarnado também. De você desejar o mal de uma outra pessoa e você influenciar uma terceira para que ela haja junto com você, tá? A obsessão só se instala na mente do paciente quando o obsessor encontra fraquezas morais que possam ser exploradas. Percebe o que estava escrito lá no livro sobre fraquezas? Por quê? Porque todo mundo tem pontos fracos, todo mundo tem pontos a melhorar, todo mundo precisa mudar. Então isso é muito sério, gente. São pontos fracos que naturalmente todos nós temos, pela imperfeição que nos caracteriza. Deste modo, inclui-se que todos estamos sujeitos. Percebe? Todos estamos, todos, indistintamente. Então, amigos e amigas do nosso curso, percebam que a obsessão ela pode ser de encarnado para encarnado, de desencarnado para encarnado e de encarnado para desencarnado. Gente, isso está em nós, no nosso jeito de ser. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Bem, antes da gente terminar, eu vou fazer 3 colocações para vocês. A primeira colocação, eu vou recomendar um livro para vocês, quando vocês quiserem ler, que chama Ala 18. Tem ele em PDF, eu vou ver se eu acho aqui nas minhas observações para mandar para vocês. E esse livro é um livro muito legal. É um livro que vai nos ajudar a entender uma série de coisas. E que vai fazer vocês perceberem como que muitas vezes uma obsessão começa simplesmente de uma abertura de pensamento nosso. Bem rapidamente, bem resumidamente, é assim, gente, a história. Tinha um cara que ele estava andando na rua e tinha um prédio que tinha um cara que ia se jogar. Aí ele olhou pro prédio. Na hora que ele olhou pro prédio e viu o cara, o espírito que queria lhe fazer mal, que estava só esperando uma oportunidade, como no livro dos espíritos comentou, que às vezes a gente só fica na espreita. Ele viu naquele momento a oportunidade de obsediar. Ele falou, já sei o que eu vou fazer para entrar na sintonia dele e prejudicar ele. O que esse espírito fez? Esse espírito foi até lá aquele cara que ia se jogar e incitou o cara a se jogar. Na hora que o cara se jogou, ele se fez visível para aquele que queria obsediar. E é nisso que o cara se suicidou. Todo mundo, nossa, o cara se suicidou, se jogou, tal. Aí ele chegou, foi na polícia e falou, ó, ele não se suicidou não, eu vi que tinha alguém lá e alguém empurrou. Aí fecharam o prédio e começaram a procurar a pessoa e não acharam. E aí o que aconteceu? A polícia chegou nele e falou, ó, você vai ter que ir lá na polícia depor. Gente, aí começou o inferno na vida dele. Aí o que esse espírito que estava obsediando ele conseguiu? Conseguiu entrar na sintonia dele e começou direto a prejudicá-lo. Aí ele foi parar onde? Num hospício. Na ala 18. Aí eu não posso mais contar o livro, porque eu quero que vocês leiam. E aí vocês vão perceber como que a obsessão muitas vezes ela é fruto simplesmente de um mal querer nosso por alguém. Que pode, sabe, resultar até em lembranças até para outras vidas, como muitos de vocês leem romances, leem livros. Ah, porque o cara foi atrás do outro 200 anos depois se encontraram. Gente, isso é mais real do que vocês imaginam, ok? Segundo assunto. Eu não sei se vocês já viram a postagem que nós colocamos nas redes sociais sobre a gente arrecadar alimentos para as famílias que a gente atende no Maria Amélia.
Como Maria Amélia está fechada, a gente não está recebendo os alimentos. E hoje a gente tem mais de 50 famílias e algumas instituições fora do Maria Amélia que a gente ajuda. E a gente precisa montar essas cestas para ajudar essas pessoas, porque senão elas não vão ter outro meio de se alimentar. Então, o que a gente pensou? No sábado que vem, no dia 28, às 15, às 16, nós estaremos lá no Maria Amélia, algumas pessoas, e nós estaremos recebendo esses alimentos, tá? Então, se vocês puderem nos ajudar arrecadando esses alimentos e puderem nos levar, você nem precisa descer do seu carro, você nem precisa, sabe, ter contato direto com a gente. É só você abrir o porta-mala que nós pegamos. O mais importante é a gente poder ajudar as pessoas. Então, se vocês puderem arrecadar esses alimentos e levar lá no Maria Amélia no sábado que vem, a gente agradece muito, e essas famílias também, porque elas precisam, tá bom? E o terceiro ponto. Eu não sei até que ponto todos vocês são sócios ou vocês gostariam de ajudar o Maria Amélia a continuar suas atividades. O Maria Amélia é uma instituição sem fins lucrativos e que precisa do apoio de todos para continuar aberta e continuar o seu trabalho. Então, entre vocês, quem quiser ser sócio e puder nos ajudar, depois me dá um toque, que aí a gente faz uma fichinha e aí vocês podem colaborar a partir de R$5. A sua colaboração vai estar ajudando a casa. Por quê? Porque a casa tem gastos que são fixos todo mês, e, né, de limpeza, de funcionário, de luz, de água, de telefone, de internet, né, de copinho de água, de banheiro, né, de manter as cadeiras, as mesas, tudo sempre limpo, né, de manter a estrutura da casa. Então, se vocês puderem nos ajudar, a gente agradece muito, tá bom? Então hoje, 3h30 da tarde, eu vou estar online, aí eu vou dar um oi, aí quem quiser assistir esse vídeo antes de começar a aula vai ser legal, e aí no horário das 3h30 vocês podem me mandar perguntas que a gente conversa mais, tá bom? Fiquem todos com Deus, e eu vou já depois tentar ver direitinho um meio da gente poder fazer online a nossa reunião, tá bom? Fiquem todos com Deus e até daqui a pouco.